Aí, galera do Padrinho Podcast, estamos aqui na NASCAR Brasil, edição Velocitar, e junto com um cara que eu sou um admirador, Alex Sage. O homem é aquilo que todo piloto amador almeja. Um piloto amador que está ali do lado dos profissionais. Ou seja, o cara não tem como profissão principal o automobilismo, apesar do jeito que ele está indo aí, já ele vira piloto profissional. Mas está ali disputando e ganhando de pilotos como Rubens Barrichello, Thiago Camilo, Galid Oldman, dentre outras feras. Então, Alex, muito obrigado pela tua participação, por esse bate-papo. Vamos começar aí contando um pouco como é que foi essa tua história, como é que você entrou no automobilismo e como é que isso iniciou aí. Conta pra gente. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui falando com você. Já se conhece já algumas temporadas. Cara, eu comecei em 2012. Eu trabalhando, né? Eu fiz faculdade, estava trabalhando nessa parte de publicidade, e aí eu disputava campeonato amador de kart com colegas de trabalho, com o meio publicitário de São Paulo. E aí, ali eu já estava meio realizado, assim, né? E aí eu coloquei como uma meta, uma vez, andar em Interlagos. E aí eu fui tinha uma categoria em São Paulo que chamava Fórmula Inter, que era uma categoria de carros de Fórmula, né? Um pouco menor. E aí eu fui conhecer e tinha um folheto falando: venha testar, né? Venha fazer um teste, uma volta, né? Andar em Interlagos. E aí eu fui lá e falei, cara, vou fazer, eu quero dar esse check na vida aí de andar em Interlagos. E aí eu fui lá, fui dar uma volta, e aí eu fiquei muito emocionado, né, quando entrei no carro, porque eu fui fazer isso com 33 anos, né? Então, aí eu fiquei emocionado de, nossa, né, tanto tempo esperando. Né? Bem-vindo ao clube. Exato. Eu fui com 40. Então, e aí, né, aquela emoção, né, que quem vai de andar em Interlagos, né, sair do box, fazer o S do Senna. E aí eu achei legal, pô, eu fiquei bem feliz, assim, de ter feito. E aí, por curiosidade, fui entender, tá, como é que faz pra disputar uma corrida, como é que faz pra disputar... Aí fui lá, fui disputar uma corrida lá, e foi em Piracicaba, acabou sendo a minha primeira corrida. E aí no quali eu fiz a pole, eu acabei fazendo a pole daquela corrida e cheguei em segundo. Então, porque eu queria saber se eu tinha condição de disputar, né? Porque eu não queria ficar andando, eu não queria entrar só pra andar, eu queria competir. E aí eu acabei chegando em segundo, fiz mais uma corrida naquele ano, e aí no ano seguinte já, um campeonato, como é que faz? Aí acabei entrando no campeonato da Fórmula Inter lá, e aí desde então nunca mais parei, né? Então aí eu fiquei ali na Fórmula Inter em 2018, 2019 eu fui campeão paulista lá, dividindo o carro com o André Nobre. E nesse meio tempo eu já vim, né, eu acabei disputando junto o campeonato da Sprint Race, né, que hoje é a NASCAR. E aí eu tava com, né, o carro junto com o Marcelo Henriques. Aí a gente foi campeão brasileiro na Pro-Am em 2020. Subi para Pro, né, para categoria Pro. E aí corri com o Marcelo, depois corri com o Beto Monteiro, depois com o Gabriel Casagrande ano passado, que a gente foi campeão, né, no overall, né, da categoria, e esse ano tô correndo com o Júlio Campos. Então, só esses carinha aí. Só estão começando agora. Exato. Então, só a fera aí que eu tive o privilégio de dividir o carro. E agora estamos disputando, né? Acho que a categoria está crescendo, agora é NASCAR, não. Então, cara, sempre... e é bem surreal, né? Aquele negócio, né? A gente começa tarde, aí vai ver, começa a vir esses nomes, vem o Rubinho, vem o Thiago, vem o Cacá Bueno, o Zonta, você vai ver caras que você via na TV, né, acompanhava quando era criança, e hoje em dia tá aqui batendo porta com eles, assim, então a história não é tão longa, mas tamo aí. Isso aí. Quando eu andei na NASCAR a primeira vez, ainda como Sprint Race, tinha ali 2 ou 3 nomes, né? Hoje tem 10. Então ontem eu fiz até uma brincadeira, porque eu tive o privilégio de trocar tinta com o Cacá Bueno. Quem diria, né, que um dia eu ia estar no mesmo autódromo, na mesma categoria do monstro desse cara que ganhou 5 vezes na Stock Car. Pois é. Então é surreal. E eu acho, pessoal, que fica muito claro que tudo é possível, né?
Então, às vezes, a gente acha que começar tarde, a gente já é a segunda entrevista nessa série que a gente está fazendo de NASCAR, onde o próprio Thiago Marques também teve um início tardio, não foi ali como a gente achou, né? Para mim, eu achei que ele já tinha caído dentro do kart quando nasceu. Que o primeiro berço dele era um kart, né? E, na verdade, não era. Ele tinha um irmão piloto, a família estava focada ali no irmão, e ele já depois de empresário, já depois de ter seus negócios, começou a pilotar, começou a ver que levava jeito, e depois que leva picada não tem mais jeito, né, Alex? Exato, o problema é esse, assim, acho que e é isso, assim, é aquele negócio de começar tarde que eu sempre falei, né, toda vez que eu participo, assim, eu falo, cara, o que você fala pras pessoas, né, que no qual eu sempre falo, assim, começa, né, porque todo mundo, eu escuto muito, eu tenho muita vontade de começar, mas é caro, né, e realmente é um esporte muito caro, mas você não precisa necessariamente começar na NASCAR, né, você tem tantas categorias regionais para começar uma corrida, né, faz uma corrida para realizar o sonho, depois vai tentando atrás, corre, né, atrás de patrocínio. Então você consegue começar menor e ir subindo aos poucos, mas fica aquele negócio de, é caro, eu vou deixar para depois. Agora eu tô meio sem tempo, vou deixar para depois. Então aí você vai passando e você vai deixando. Então a única coisa que eu me arrependo era, talvez tivesse dado para começar um pouquinho antes, né? Não para ir 3 anos. Não para ir mais longe, mas talvez para estar me divertindo há mais tempo, assim, né? Então... O cara foi campeão da NASCAR e tá arrependido de quê? Desses monstros aí. Só de ter tentado outros títulos. É isso aí. Então, pessoal, para vocês entenderem, existem basicamente 2 caminhos para iniciar no automobilismo. Um dos caminhos, que é o caminho que eu trilhei, é um caminho diferente do Alex, que é o caminho dos track days. Então, como é que é o track day? Você pode alugar ou ter um carro, né? Que pode ser inclusive um carro que anda no dia a dia, anda na rua. E aí você tem hoje todos os autódromos, você tem os momentos que os autódromos então convidam as pessoas. O que é inteligente fazer? Dá para chegar lá e, não, eu não preciso de nada? Dá, mas não é o recomendado. Então inteligente é o quê? Procurar um coach, procurar um piloto, fazer um cursinho, para você entender ali, até porque o automobilismo ele tem também as bandeiras, tem a questão da segurança. Acidentes podem acontecer, então você tem que estar preparado para todas as situações que possam acontecer na pista para que você ou as pessoas que estão andando com você não entre em risco. Então o meu caminho qual foi? O caminho do track day, que aí durante anos eu fiz track day, e o Sage já foi por outro caminho, que foi o caminho já iniciar pelas categorias. Então por isso que existe esse vale entre a pilotagem do Sage e a minha, porque eu comecei a andar com o pessoal de ponta, bem menos tempo do que o Sage. Então automobilismo, né, 2 coisas, talento, eu achava que eu não tinha, mas as pessoas no início ali enxergaram que eu tinha ali uma percepção de pista, um momento de frenagem, tinha uma noção, né? E o Sage ali já chegou ganhando campeonato, disputando corrida, então tinha também ali um talento natural, porque realmente existem pessoas que têm capacidade financeira, mas infelizmente né, não conseguem entregar na pista que ele consegue entregar nos seus negócios. Então, Sage, fazendo um pouquinho agora dessa brincadeira, ou seja, você falou de uma coisa muito importante, que é a sua parceria com grandes pilotos. E o pessoal lá às vezes não sabe que é possível. E esse é um caminho maravilhoso, porque imagina, você dividir um carro com um piloto profissional com um grande nome do automobilismo brasileiro. Né? Então, ou seja, o tempo, a curva de aprendizado, ela se acelera demais. Então conta pra gente um pouco como foi essa curva, ou seja, porque tem gente que começou na tua época sozinho e tem você que começou na parceria. E é exponencial o teu crescimento na tua pilotagem, né? Assim, tem vários caminhos, né? Você pode correr, porque eu ando em dupla, porque, né, pra quem não sabe, as etapas, né, da NASCAR são 2 corridas por final de semana e você soma esses 2 pontos. Se você corre sozinho, você faz as 2 corridas e soma o seu próprio ponto. E se você divide, você corre uma, sua dupla corre a outra e você soma os pontos, né? Então, isso na verdade, eu faço isso por uma questão financeira, né? Porque aquele negócio, uma temporada é cara, uma temporada tem um custo, mas você tem a possibilidade de dividir para reduzir pela metade esse valor, né? Então, eu falei, né, assim, quero correr muito, não tenho o orçamento para uma temporada inteira sozinho. E aí eu fui falando com o Thiago, e o Thiago
conseguiu trabalhar com esses pilotos, né, para dividir o carro comigo. Então, ali você aprende muito, porque você está no mesmo equipamento, né? Você tem no mesmo equipamento, porque às vezes você tem uma diferença, pode ter uma diferençazinha de equipamento de um outro carro, de uma outra equipe, alguma coisa. E aí, ali é exatamente o mesmo... As mesmas condições. Exato, é o mesmo carro, o mesmo tempo. Aí, às vezes, você vai no mesmo treino, né? Um muda e tal. E aí, depois, quando você vai ver a telemetria, você consegue acompanhar, né? Eu até prefiro acompanhar com minha dupla ali e ver ali onde eu posso melhorar. E ali você vai aprendendo muito. E tem essa questão de, às vezes a gente não foi bem no treino e eu tô reclamando de alguma coisa do carro. Aí eu fico, putz, será que sou eu? Porque aí o cara vai andar, vai fazer um tempo bom e eu não vou fazer. Aí quando eu vejo que ele vai, né, que ele vai andar e tem o mesmo problema, eu falo, bom, pelo menos não sou eu, né? Fico nessa questão. Mas eu acho que ali você vai aprendendo muito, até mais macetes, assim, né? Tu tem da corrida, mas coisa do dia a dia ali, aprender como eles lidam até. Eles têm patrocinadores, como eles lidam com patrocinadores, como é que é o dia a dia deles, rotina aqui dentro do autódromo. Então, e ali, e o legal é que eu tive a oportunidade de, né, 3 grandes nomes, né? O Beto Monteiro, que é tetracampeão da Truck, o Júlio Campos, que está em quase 20 anos de estoque, já correu em diversas categorias, correu lá fora, o Casagrande, que hoje é o atual tricampeão da Stock. Então, assim, só grandes nomes, né? E isso só acaba ajudando muito, né? Então, sempre aprendendo, é isso, né? Como eles já veem isso desde criança e a gente começou depois de velho, mas ainda sempre dá para aprender, porque a automobilismo é isso que você falou, assim, é repetição, né? Você vai fazendo, repetindo. Às vezes você tem gente que tem muito talento, às vezes você nem tem o talento de um cara tão campeão, mas você chega a ser né, o esforço e determinação se equipara. Você não pode ter só o talento e não fazer nada, e você não pode ter só o esforço fazer nada. Então, tipo, uma hora você consegue chegar lá mesmo com muito talento, pouco talento, mas uma hora você chega no esforço, né? É isso aí. O Lázaro, né, que é o padrinho, ele tem essa visão também, que nos negócios, né, a gente tem que se aliar a pessoas que você almeja, ou seja, você tem que estar sempre procurando um nível maior. Exato. Né? Ou seja, eu quero chegar naquele ponto, então eu vou procurar uma pessoa mais capacitada, mais preparada, e ali eu vou absorver aquele conhecimento, vou acelerar aquele processo de crescimento, né? E vou chegar mais rápido, atingir mais rápido os objetivos. Total. Então eu te pergunto, essas tuas parcerias na pista que aconteceram aí nos últimos 5 anos, mudou o Alex como executivo? Então, para quem não sabe, né? Alex aí é um grande executivo da Google, né? Tá lá já há 13 anos, né? Atendendo grandes contas e tal. E eu queria entender se essa tua relação com os pilotos na pista se te fez um cara mais colaborativo. A gente sabe que o Google é uma empresa que tem essa pegada, né? De ser uma empresa colaborativa, né? Que é um dos drives, é um dos skills necessários para estar ali dentro. Mas isso melhorou ainda, aguçou ainda mais, ou seja, te fez um executivo mais forte, trazer essa mesma pegada aí da pista para a vida de executivo? Com certeza, né? Porque é aquilo, né? Você está rodeado de boas pessoas, aí você vai acabar indo mais longe, tanto no automobilismo quanto no mundo corporativo. Então, e aprender com quem tem experiência, aprender com quem sabe mais. Sempre alguém vai saber mais que você, né? E aquele negócio, né? Que fala assim, encontrar pessoas que sejam melhores que você para você se superar a cada dia. Então, por exemplo, quando a gente foi campeão da Pro-M em 2020, a gente, por não ser profissional, por não viver disso, a gente podia acabar ficando ali na Pro-M mesmo. Quando a gente subiu pra Pro, eu escutei de muita gente assim de, cara, por que você tá indo pra Pro, enfrentar esses caras, sabe? Aí, assim, lá na Pro-M você ganha troféu, tá no pódio. Eu falei, cara, eu já cheguei nessa etapa, vamos para a próxima, vamos tentar crescer mais, né? Então, acho que... E isso no trabalho também, né? Você sempre ali, se foi promovido, você quer almejar uma próxima promoção, fazer um plano de carreira onde você possa crescer. E para crescer, você vai olhar, vai pegar suas referências, né? Onde você quer chegar, quem tá lá já e, assim, que habilidades que essa pessoa tem que me falta e eu me desenvolver, né? Então... E talvez aprender diretamente com a pessoa ou não ver como a pessoa faz e tentar chegar lá. Então, e essa questão de você almejar, essa questão de também, muito aqui do automobilismo,
para lá, pro corporativo, essa questão de trabalhar em equipe, né? A gente sabe que aqui, a gente fala, né, que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, porque você sozinho não vai a lugar nenhum, né? Tem um monte de mecânico atrás, engenheiro, telemetrista, então tem bastante gente ali para fazer com que a coisa ande. Você é só uma ferramenta ali que ajuda a colocar o carro em movimento, mas ali todo mundo em equipe, e você tenta levar isso, né? De falar, cara, sozinho você não vai acabar em lugar nenhum, e contar com o melhor de cada um para que as coisas vão para frente. E traduzindo, gente, isso que o Alex está falando é tão real que ninguém entende, mas é muito normal. Ao a gente fazer uma grande conquista, a gente já vai comemorar com o mecânico, com a equipe, Total. Ou seja, você vê hoje na Fórmula 1 aquela cena que é tradicional da Fórmula 1. O piloto chega ali, os 3 primeiros, eles têm um lugar ali especial, próximo ali ao pódio. Eles descem do carro, dá aquela comemorada e já vai procurar ali onde é que está a equipe dele e literalmente pula, se joga ali, né? No nosso caso aqui não é 40 pessoas, é 2, 3. Mas a gente tem a nossa galera ali. Exato. Por quê? Porque a gente tem certeza absoluta que essas pessoas nos colocaram ali naquela posição, que eles foram fundamentais pra gente alcançar aquele objetivo, né? Você vê, você tem um problema ali no sábado, aí você fala que tem um problema, aí você termina o dia, você vai olhar a garagem, tá o cara ali 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, virando noite, né, pra arrumar o carro pra você. Então, na hora que você chega, vai ali na largada, você vê o carro pronto ali, você só fica com aquele sentimento de gratidão pelo todo o trabalho que os caras fizeram, né? Perderam noite de sono, às vezes o cara deixou de almoçar ali pra te ajudar, então aí você só tem que agradecer mesmo, né? E aí é isso, né? Uma equipe, acho que é aquela questão, a gente ganha junto e perde junto também, né? Eu assim, nunca dei, quer dizer, eu já dei um PT no carro, quase um PT, e eu sei dizer, ou seja, qual é essa sensação. Poxa, eu vim aqui, eu me preparei e tal, eu bati num treino e não vou correr. Isso é muito frustrante. E aí você vai lá na sua equipe, todo mundo se dá as mãos, vamos, Pedrão, vai dar certo e tal. E vai, como o Alex falou, vira a noite fazendo carro. Isso aconteceu recentemente aqui na NASCAR, né? Sim. O pessoal não gosta de bater, né, Alex? Aqui quase não tem isso. Tem pouco toque. Tem pouco toque, né? Mas, ou seja, então isso é normal acontecer. Exato. Até mesmo a reconstrução do carro. Imagina, gente, trocar um motor faltando 3, 4 horas. Já aconteceu. O motor falhou, tem que trocar o motor, tirar o motor, colocar o outro motor, né? Preparar. Então, assim, realmente, esse sentimento de equipe, esse sentimento que a gente não faz sozinho, esse sentimento de que precisa de ter um back-office, ele precisa de ter uma retaguarda para a gente chegar. E essa humildade que normalmente o piloto tem em reconhecer aquilo, porque ele vai comemorar primeiro com a equipe, né? Porque ele reconhece que o trabalho ali é fruto desse trabalho de equipe, né? E aquela questão do relacionamento, né? Você tem um bom relacionamento, com certeza o cara vai se esforçar muito mais do que com alguém que não tem relacionamento. Às vezes é um piloto que não tem relacionamento ali com eles, às vezes não trata legal, o cara, sabe, vou me esforçar com um cara que a gente não tem problema, né? Então, a ideia é sempre buscar ter o melhor relacionamento com eles, porque é isso, né? Depende muito deles, né? Eles dependem da gente, então é uma coisa mútua ali que é o que faz a equipe ir pra frente. Beleza. Alex, uma pergunta, uma curiosidade aí pra galera. O Alex Sage, antes de ir pra corrida ali, ele tem alguma superstição, alguma coisa, ou é só uma rotina mesmo ali? Como é que é isso na prática? Cara, eu tinha muitas, e aí eu comecei a trabalhar para não ter, porque tava me deixando louco. Então, assim, no dia da corrida eu tinha que acordar e eu tinha que colocar a meia direita, depois eu colocava a meia esquerda, depois eu colocava a calça, depois eu tinha que colocar o macacão, primeiro com a perna direita, depois... É toque, né? É toque. Aí quando eu ia, aí eu tinha que ir no banheiro antes da corrida fazer xixi, eu tinha que ir primeiro com o macacão abaixado, depois eu tinha que ir uma segunda vez, só que com o macacão fechado já, porque tem o zíper que abre embaixo, aí eu tinha que sentar, me ajeitar 4 vezes, aí eu falei, cara, assim... se eu não fizer uma vez, é o que vai me não trazer o resultado. Então eu tava ficando meio maluco, eu comecei a parar com essas coisas. Então aí hoje vai lá, se concentra, escuta uma música, chega lá dentro do carro, né? Tipo, pede ali proteção, que dê tudo certo, tanto para mim quanto para os outros pilotos, e agradece ali por ter a oportunidade de estar lá e bora, né? Então tento não criar novas superstições, assim, porque senão eu tava ficando meio doido. Chegou uma hora que tava me incomodando e falar, nossa,
Então, putz, eu botei a meia esquerda primeiro e uma vez eu tava pra largar, eu tive que tirar a sapatilha correndo e trocar a meia porque ia dar o resultado. Aí eu falei, não, chega que tá mais me atrapalhando do que me ajudando. Então, rotina normal, sem grandes maluquices. E um elogio, né, Alex? Assim, a gente, em todas as práticas esportivas, existe fair play, né? Sim. Que é o jogar limpo. E você aqui é uma referência de fair play na NASCAR, assim, não tem um piloto, né? Que fale, que reclame e tal, ou seja, todas as suas vitórias foram muito limpas, ou seja, não que você deixe ninguém passar, muito pelo contrário, sim. Mas o mais importante é ganhar, né, de uma maneira correta, né? Então, como é que é isso para você? Como é que é essa sensação, né, de vencer fazendo a coisa certa? Assim, você vencer, né? E você vencer uma corrida, você chegar num pódio, fazer isso, saber que você fez a coisa da maneira correta, de uma maneira honesta, sem ter tirado vantagem, acho que traz um alívio, assim, sabe? De chegar, às vezes você ganhou uma corrida, mas você tirou alguém, jogou para fora, fez alguma coisa no carro que às vezes não podia fazer. Acho que deve ficar um remorso ali de falar, cara, eu ganhei, mas diferente das condições que todo mundo tinha, sabe? Então, e ali, assim, às vezes eu escuto, assim, às vezes você é muito bonzinho, e, cara, não é assim, exato, eu não vou deixar passar, mas também eu não vou jogar o cara pra fora, vou tentar dificultar o máximo, assim. E tá dando tudo certo, né? Assim, foi muito legal em Londrina, que a gente largou, e aí eu vim com o Galide. Eu tava com o Galide, disputando com o Galide, e aí eu vim por fora, ele me deu espaço, depois eu fui por dentro, e aí ele tinha espaço ali para ficar para fora, e aí a gente conseguiu, eu dei o espaço para ele, sabe? Consegui deixar o espaço ali para ele, e aí depois terminou a corrida, ele veio para mim e falou, puta, cara, tipo, isso é muito correto, sabe? Foi uma disputa muito bacana, foi muito correto. E sim, quando você tem essas disputas e no final termina, independente de ganhou ou não, você vê os pilotos que disputaram se cumprimentando e achando que aquilo foi legal, sabe? Você vê, eu tenho uma da DTM lá, que o time Glock briga, disputa, e aí termina assim, você vê os dois pilotos, independente se você ganhou ou não ganhou, você vai lá e você vê o cara feliz por ter disputado ali, porque o legal é a disputa, né? Não é você tirar alguém da disputa, é legal você disputar e conseguir ganhar. Não deu pra ganhar ali, vai pra próxima, tenta ganhar na próxima, né? Mas eu acho que é isso, tentar ser mais correto ali, porque não tem porquê, né? Não tem assim. Essa sua passagem do Galide junto com o Galide é um exemplo. Recentemente, na Stock Car, aqui no Velocitar, teve um caso do Nelsinho Piquet na caipirinha com outro piloto. Felipe Fraga. Fizeram toda a caipirinha, que é um negócio altamente técnico. Fizeram o impossível, ou seja, andaram lado a lado, se respeitaram ali. Caber, né? E ninguém tomou vantagem de ninguém, então foi uma disputa ali limpa. E com certeza aquilo, o Nelson chegou na casa dele e falou, cara, fiz o certo. Fiz o melhor que eu podia sem prejudicar ninguém. Acho que essa questão de você prejudicar o outro. Isso. A gente teve o briefing, né, ontem, gente, e a CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, ela tá lançando aí uma medalha de fair play, né? Pois então vamos ver, essa aí você não vai ganhar daqui pra frente, mas numa dessa aí você ganha a medalha. Então já pensou, você chega, né, às vezes não chega tão bem ali, mas tem aquela medalha que você foi mais correto. Sim. Você tomou uma atitude esportiva mais correta, né? Assim que o fair play é quando você faz algo que você não precisaria fazer. A regra lhe defende, mas você fez algo a mais, né? Você podia ter feito ali para ser dado bem. Às vezes nem trapaceando, às vezes você escolhe talvez não ter essa vantagem para ajudar alguém, né? Que nem eles deram um exemplo lá de uma equipe lá na NASCAR lá fora, que o piloto parou no box, quando ele saiu, o pneu saiu do carro e ele ficou com 3 rodas, aí ele foi um pouquinho mais para frente no box, acabou parando numa outra equipe, e a outra equipe foi lá, colocou o pneu para ele e ele foi embora para a corrida. Então, assim, nem sei se ele chegou na frente ou não, mas assim, uma outra equipe abriu mão de deixar ele prejudicado para colocar um outro pneu ali e falou, cara, né, se a gente tem a possibilidade de ajudar o cara, ajudar. E esse é um exemplo de fair play, né? E me diz uma coisa, como é que foi a comemoração da vitória de Curvelo? Conta aqui pra gente. Cara, a Curvelo foi engraçada, né? Porque a gente largou em 9º e aí eu larguei, né? Eram 2 estágios, aí eu fiz a primeira parte
foi legal, né, de disputar ali, né, com era o Zonta, o Barrichello, o Valdeno, então só como a gente tava, né, da metade para frente, aí você, quando vai chegando lá é só fera, né? E aí acabei passando o Rubinho, aí ficou o Zonta e o Rubinho, aí eu passei o Zonta. E aí eu tava indo atrás do Valdeno. Então, pra mim, a coisa foi ali bem legal. E aí, na hora que a gente parou no estágio, né? A gente troca de piloto. E aí eu fiquei lá dentro do oval. Então, eu não consegui ver a transmissão. E aí, rolou a corrida. O Júlio, nas últimas 2 voltas, ultrapassou o Kaká e o Alfredinho. Ficou em segundo. Aí, acabou a corrida. Ele passou no box, eu entrei no carro só pra gente ir até o pódio. E aí, quando a gente foi pra subir ali no Victory Lane, que eles chamam, né? Ele tava indo, eu falei, não, o Galide, que é o primeiro, né? Para aqui do lado. Ele até parou e eles falaram, você não subiu? Eu falei, ué, mas a gente chegou em segundo. Aí depois falaram, não, o Galide sofreu uma punição. Aí eu falei, cara, não sabia. Pô, aí, né, comemoramos lá e tal. Foi bem legal. E aí foi isso, assim, né? Eu nunca poderia imaginar que, né, o Júlio terminou essa estágio, mas nunca poderia imaginar de estar num pódio. Tava eu e o Júlio, com o Rubinho de um lado e com a Caboino de outro, né? Então, já pensou, cara? Pra mim foi muito loucura, né, esse pódio, porque eu falei, cara, quem diria, né, estaria, né, correndo de kart indoor até 2017. Do lado do Barrichello, do Kaká e do Júlio não pode, assim, né? Caramba. Então, foi bem, bem gratificante mesmo. Depois o Gari já, porque ele tinha sido punido, ele conseguiu reverter. No final a gente acabou ficando em segundo, né, naquela corrida, mas aquela comemoração ali naquele momento foi nossa, né? Mas aí a gente... Tá a brincadeira lá dos troféus, né? o pessoal tá ali, agora querendo de volta, falando que não vai devolver, eles que se entendam lá. Vida que segue. Exato. E no trabalho, assim, seja, alguma vitória, assim, que fez diferente? Eu vi um dia desse lá nas suas mídias sociais, você estava palestrando lá no exterior, falando sobre NASCAR e tal. Uhum. Tem algum momento, assim, marcante que você queria dividir com a gente? Cara, eu acho que esse momento foi muito legal, assim. A gente tinha... como eu sou gerente lá, teve um evento de gerentes, diretores, VPs, que foi em Nova York. E eram 400 pessoas, assim. E aí eles perguntaram assim, você tem alguma história legal, alguma história inspiradora pra... Fala, não, eu só ganhei NASCAR. Aí eu coloquei, falei, eu sou piloto, né, fora do trabalho, disputei NASCAR, fui campeão ano passado. E aí eles entraram em contato e falaram, cara, vem contar isso aqui pra gente. E aí fui lá, preparei, tive um coach de um cara bem legal, assim, pra montar uma apresentação. Ali era 5, 6 minutos de apresentação. E aí eu apresentei nesse evento lá em Nova York. E foi muito legal, né, porque aí eu contei um pouco como eu cheguei lá. E aí contando assim, o que eu aprendi no mundo corporativo que eu uso aqui nas corridas e o que eu aprendi no mundo das corridas que eu uso no mundo corporativo, que é o que a gente estava falando aqui, né? Então essa questão de trabalho em equipe, essa questão de tomar decisões rápidas, essa questão de você analisar os dados, né? Tomar decisão baseado em dados, né? E não só na questão de emoção, assim, de aprender e desenvolver com essa parte de dados. E você ser resiliente, né? Eu conto, né? Mostrei ali o acidente que eu sofri em Londrina, né? Em 2021, foi um dos mais fortes aí da categoria. E aquela questão de você sofrer o acidente e já, assim, tá inteiro. Então, cara, voltar o mais rápido possível para a pista para superar, né? Para superar qualquer trauma e seguir em frente. E aí foi super elogiada, né? Eu acabei fazendo mais umas 4 vezes a apresentação para diferentes times, time no México, time nos Estados Unidos que estavam fazendo eventos ali, de buscar histórias, né, inspiradoras, assim, e aí eu acabei participando, então foi bem legal, assim, né, pegar a VP do Google de vendas de todo o continente, né? A chefona. O chefão, no caso, né, e aí, tipo, ia apresentar junto com eles, então, esse foi um grande... que a gente chama lá de magic moments, né? Que é os momentos que a gente fala que é legal, que legal que eu tô aqui trabalhando na empresa, né? Mas acho que esse foi um dos tops aí. Beleza. E Seiji, eu sei que você trabalha numa empresa que tem as suas normas, a gente não quer que você exponha os segredos industriais, mas fala pra galera o que vem pela frente a nível de tecnologia, né? Google
é uma das Big Techs, uma das grandes empresas a nível mundial. E fala para a galera para onde está seguindo, ou seja, para onde os investimentos estão sendo canalizados, as novas relações de publicidade, né, as novas maneiras, né? Dá aí um spoiler daquilo que pode ser dado para quem está nos assistindo, né, pular na frente ali, igual o Júlio Campos faz ali, ó, sim. meia libra aqui, papá, né? Conta aí, dá uma força pra galera aí. Não, essa parte, assim, eu trabalho sou gerente de performance do time de vendas da parte publicitária, né? Então, não trabalho ali na parte da engenharia dos grandes segredos. Mas você tá ali, né? Mas eu acho que assim, o Google, né, como as outras grandes techs, é muito essa questão de inteligência artificial, né? Então, isso está crescendo muito e está crescendo muito rápido, né? Então, o Google tem agora toda essa parte da busca, né? Antes você fazia uma busca ali na ferramenta do Google, agora você tem com a ajuda do AI, tem o AI Overview, AI Mode, que você já conversa com a inteligência artificial para te ajudar a fazer a melhor busca, te entender melhor, e toda essa questão de produção de imagem, produção de vídeo, né? Então, eu acho que o Google está investindo muito nisso para que isso seja, né, o próximo passo aí de tecnologia. Então, tem muito essa questão que se fala, né, de a gente vai perder o emprego, né, vai perder emprego para a inteligência artificial. Na verdade, quem sai na frente é quem aprende a mexer com isso. Você tem que usar a IA a favor, né, do seu trabalho, assim, onde que a IA pode me ajudar na tarefa operacional, naquela coisa maçante, e você consiga ficar com a parte estratégica, com a parte de pensar, a parte criativa, né? Então, sempre usar essa parte de AI a favor do seu trabalho, e com isso você consegue salvar tempo, você consegue salvar recursos, você consegue salvar muita coisa, assim, que você hoje acaba gastando naquilo. Então, essa parte de AI vai cada vez evoluir mais. Daqui a pouco, hoje você pega esse negócio, gasta fazendo apresentação, hoje em dia já tem ali, você pega só suas anotações, joga ali, fala, cara, monta essa apresentação aqui com foco nisso. Então você vai ensinando, né? Ela vai trabalhando junto com você, e aí você não precisa gastar tempo em montar uma apresentação. Eu vi outro dia, né? O pessoal mandou lá só as anotações, saiu um vídeo lá explicativo que, né, se você montasse ia levar um tempo. Então, cara, isso aí, essa parte está sendo muito legal de ver, né? Todas essas evoluções, assim, né? Então... Os comerciais, né? Já estão saindo comerciais. Então, já tem muita coisa nossa ali de você fazer, que às vezes tem muita questão de empresa falar, mas eu não tenho verba para fazer produção, não tenho verba para trabalhar nessa questão de criativo, e aí a gente vai e leva essas soluções de não precisa ter a produção, isso aqui a gente consegue fazer, consegue montar um criativo, consegue montar variedade de criativos. Então, essa parte... E aí, essa IA consegue ajudar muito nessa questão de você levar a mensagem para a audiência correta, né? A audiência mais correta, levar a mensagem personalizada para cada um. Então, isso tem ajudado muito nessa questão da parte de publicidade, né? Melhorar as buscas, que as buscas sejam mais assertivas, sabe? Para que você busque e você vá exatamente no que você quer. Então, ainda vai se ouvir falar muito de AI, né? Então, acho que esse é o caminho, esse é os próximos anos. E Alex, trabalhando assim com grandes clientes, como você trabalha, né? Você tem que fazer a entrega, ou seja, a pessoa tem que usar a tua ferramenta, aquela ferramenta realizar as entregas. E hoje ainda tem muita gente perdido, não sabe para que caminho vai, né? Qual é a ferramenta que utiliza, né? Qual é a metodologia, qual é o público, como é que captura o lead. Enfim, são muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. E você que já está há tantos anos trabalhando, desenvolvendo isso, o que você pode dizer para a nossa audiência aí, para também ajudar eles a encurtar caminho aí nessa busca? Ou seja, qual é o passo a passo, de uma maneira resumida, obviamente isso demoraria muito para a gente falar, mas quais são aí as técnicas ali como o coach dá pra gente? Qual seria as dicas de ouro do Alex aí para as pessoas que querem ir para o digital, que querem investir em alavancar, né, em capital lead, querem exponenciar, né, e querem, né, na tua ferramenta lá aparecer, ter mais visibilidade no digital. Conta pra gente. Eu acho que essa questão de você saber o que você quer, porque às vezes a gente tem lá muito treinamento, muita empresa na hora de vender tenta empurrar o produto, empurrar, mas ninguém para ouvir o que o cara quer. Assim, qual que é a sua dor, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar, e escutar, assim, o que você já testou, o que você não testou, né? Porque às vezes
o pessoal vai levando só soluções, às vezes não necessariamente é aquilo que o cliente precisa. Então a gente trabalha muito nessa questão de ouvir, né? Tentar ouvir mais do que sair oferecendo. E eu acho que aí essa questão de dentro ali do cliente é saber o que você quer vender, o que você tem, né, de produto para vender, para quem que você quer, sabe? Você encontrar o seu público, saber exatamente o seu público. E muito importante lá dentro do Google é essa questão de mensuração, de você conseguir mensurar para você depois comparar maçã com maçã, porque tem muitas vezes que a gente chega e fala, seus resultados estão bons aqui, mas eu não tô atingindo, eu tô atingindo poucas pessoas, assim, mas assim, as pessoas que você está atingindo é o seu público, sabe? E aí tem muitas, às vezes tem essa... É um lead mais qualificado. Então, é para trabalhar justamente nesse lead qualificado, que às vezes fala, eu quero atingir 5 milhões de pessoas, mas o seu produto não é para grande massa, às vezes é um produto mais nichado, sabe? Então, não é isso que você tem que estar olhando. Talvez você tenha que estar olhando o valor dessa conversão, se você está nas praças certas, né? Então, a gente trabalha muito nessa configuração, né, de campanha. E aí é importante você ter ali dentro do seu time, porque às vezes eu vejo empresas que... quem cuida da parte de mídia? O cara do marketing. Então, aí, às vezes é um cara que faz o marketing, faz a mídia, faz o criativo e tal. E às vezes, assim, você tem um bom time de mídia, um bom time de planejamento, né? Você ter, ou dentro ali da sua empresa, você contratar uma agência que sabe trabalhar nisso, sabe? Então, acho que isso é você se organizar dessa maneira, assim, e ter a paciência, porque o que a gente fala ali é que a gente tem muito essa questão de eu quero meu lead. Aí você imediatismo, né? Botei dinheiro, quero porque a ferramenta do Google é muito teste, né? É muito teste de funciona ou não funciona. Cara, vamos testando e a gente vai... E a ferramenta vai aprendendo e a gente consegue levar. Só que ela precisa de um tempo para aprender. Então, vai lá, eu quero meu resultado, minha conversão, R$50. Aí tá em 55, eu falo, cara, vamos trabalhar aqui que a gente consegue fazer. E aí trabalha, aí deixa lá. Mas não chegou em 50, não, já sai mexendo, aí a ferramenta vai se confundindo ali, porque ela precisa aprender, ela precisa ter um tempo para pegar tudo que você jogou ali para dentro, ela pegar, estruturar e começar a te entregar resultado. E isso acontece muito, né, de não conseguir ter o resultado. E aí, às vezes, é assim, o concorrente está com um resultado melhor, cara. A gente está comparando a mesma coisa. Que às vezes ele está entregando mais lead, mas menos lead qualificado. Exato, sabe? Ou seja, ele está entregando para mais pessoas, mas para menos pessoas que de fato consomem o seu produto e serviço. Perfeito. E aí tem essas questões de atribuição, né? De às vezes, o cara passou numa ferramenta do Google, depois foi para uma outra ferramenta, depois chegou e converteu numa outra. E aí, às vezes, tem uma empresa que fala, essa conversão é nossa, mas começou lá atrás. A gente tem que entender toda a etapa, né, de funil, de entender assim, cara, como começou, e para você ter tudo. Não adianta você falar, eu só ponho na busca. Cara, tem que botar na busca, tem que botar se você tem produto, tem que botar no shopping, você tem que botar no vídeo, tem que fazer a parte de awareness, né? E então você tem que estar ali com o seu mix, né, de comunicação bem diverso para você conseguir atingir tudo ali e ter a etapa toda completa e com qualidade, né? Perfeito. Alex, agora já que a gente está falando de cliente, vamos falar dos clientes nossos como piloto, nossos patrocinadores. Tô vendo aí que a camisa já não vai caber mais ninguém, né? Camisa, boné, se brincar daqui a pouco vai ter que descer pra bermuda. Não, que é isso. Né? Você tá com mais patrocínio. Sempre tem espaço. Tá com mais patrocínio do que o Vitor Gens. Né? Né? Ele é difícil. Conta pra gente como é que foi essa transição. Né? Então, assim, pra vocês entenderem, o piloto amador, que é o meu caso, o caso do Alex, a gente começa tirando o bolso, né? Uhum. E vai chegando um momento que você vai sendo reconhecido, fazendo um bom trabalho, e os patrocinadores querem apoiar. Né? Às vezes, porque além de ser um bom piloto, de entregar resultado, porque você também consegue fazer a comunicação da sua empresa, da sua marca, você consegue ser um embaixador da marca do seu patrocinador, você consegue colocar seu patrocinador dentro do novo ecossistema, você consegue fazer com que ele faça network, apresentando ele para patrocinadores de outros pilotos ou para outros pilotos. Então existe todo um trabalho, né? Porque a gente não está aqui só chegando e indo lá acelerar. A gente tem todo um back office ali que a gente tem que fazer, todo um trabalho para dar sustentação para isso. E aí chega um momento que a chave vai virando, né?
Eu, por exemplo, estou aqui, quem diria, recebendo dinheiro para correr e para te entrevistar. Olha só que delícia. Melhor dos mundos. Né? Então, ou seja, olhando lá atrás, o Pedro com 170 quilos dentro de um carro de track day, não imaginei que esse momento ia chegar correndo com o Alex Sage, com o Vitor Gens, com o Gabriel Casagrande, com o Rubens Barrichello, e ainda ganhando para fazê-lo, né? Então, conta pra gente como é que é essa transição, como é que é as tuas entregas, como é que tu faz as tuas parcerias. Fala aí pro pessoal, porque tem muita gente que tá aí nos assistindo, que vai nos assistir, e que acha que é utopia, que não dá para investir no automobilismo. E eu estava tentando com as outras pessoas mensurar, eu digo, não, a partir de tanto. Então fala pra gente, a partir de quantos reais um patrocinador consegue patrocinar o carro do Alex Sage lá, ou seja, para uma etapa ou para um ano, dá aí umas dicas, porque às vezes a pessoa tá lá, ela tem essa capacidade financeira, mas ela desconhece, né? Pois é. Não, acho que assim, patrocínio, ele existe, né? Ele é possível, mas é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil porque às vezes é questão do foco, né, da empresa. Às vezes é isso, assim, é aquela questão, a empresa fala, mas eu não tenho muito a ver com corrida, mas não sabe o que um evento de corrida dá para fazer, você trazer um cliente, você trazer uma experiência de fazer uma volta numa pista, de levar num camarote, de conhecer um piloto. Então, essa parte de todo o relacionamento, às vezes tem piloto que nem entrega tanto ali na pista, mas é um super eu sou esse exemplo. Anfitrião, assim, de receber gente, de fazer com que as pessoas se sintam à vontade ali, de aproveitar o momento. Então, isso às vezes até mais importante, né, que essa parte de pista. E aí, isso aqui é o tempo todo. Acho que a dificuldade que eu tenho de ir atrás de patrocínio é porque, como eu trabalho, né, eu tenho meu horário ali, né, então tem gente que às vezes vive disso, que tá o dia inteiro na rua, indo atrás, vai tomar 1 milhão de nãos até conseguir um sim, né, então, e aí tem esse negócio, mas é muito caro. E uma vez eu fui até, foi levar para uma empresa, de falar, o custo é tanto, porque você acaba levando o custo da temporada total, fala assim, cara, se você quer o carro só pra você, mas ninguém tal, é esse valor aqui. Aí a pessoa já assusta, fala, não é pra mim, porque eu não tenho esse valor. Mas isso não significa que você não tenha a oportunidade, né? Não tenho, eu tenho metade desse valor, beleza, eu tenho um quinto desse valor, tá bom. Mas eu não tenho pra pagar agora. Cara, automobilismo é esse negócio, cara, vai, pega esse valor, um quinto, atende, eu consigo atender e consigo parcelar, né, fazer pagamento mensal. Como vai pagar ali, é tudo negociável, sabe? Só fazendo uma entrada aí nesse tema, cara, a gente tem no meio aqui do automobilismo um cara que é o showman desse negócio, chama Beto Cavaleiro. O cara, um dia desse era um piloto, hoje já tem equipe e tal, entrou no meio. E o Beto Cavaleiro, que eu saiba, ele recebe patrocínio com remédio. Sim. O cara chega lá, ele tem farmácia, o cara toma tantas caixas de remédio, ele bota os remédios no estoque. Exatamente. E vida que segue. Então, por exemplo, né, se você tem um produto, né, e aquele piloto, ele usa aquele produto, pode ser um casamento perfeito. Por quê? Porque se um produto tem lá o preço de venda X, mas tem um CMV Y, você vai fazer um investimento pelo preço de venda, mas você está gastando por esse custo. Sim, né? Exato. Então, ou seja, é uma oportunidade. Então, a dica também que fica para os patrocinadores, identificar quais pilotos conversam, né, com aquilo que ele está oferecendo. Porque numa dessa encaixa de ter um piloto que necessite daquele produto ou daquele serviço. Sim. E aquilo ali virar uma parceria, ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Exato. Ganha o patrocinador, ganha o piloto, ganha a equipe, ganha o campeonato, né? Total, e assim, eu já vi piloto, tem um piloto que eu conheço, ele tem uma locadora de carros. E aí ele tem que comprar óleo para esses carros. Aí ele chega numa empresa de óleo, negocia ali, preciso de 500 mil reais em óleo, o cara vai e fala assim, eu te vendo tudo aqui por 400 e esses 100 mil eu reverto num patrocínio. Já tem 100 mil ali, né? Tem essas coisas, essa parte de fazer essa permuta, essa troca. E aí, às vezes, o cara, mas eu quero, o meu público é só em São Paulo. Tá bom, então a gente vai com a marca no carro nas outras praças. Quando for de São Paulo, aí você investe num camarote de fazer uma ação ali de marketing só naquela praça, você traz os seus convidados para aquela praça. Então, existem muitas maneiras. É que eu já escutei muita dificuldade, assim, cara, eu sempre tive vontade de patrocinar, mas eu não sei chegar, né? Eu não sei chegar, onde eu
né, não é um site que você entra lá e procura. Patrocínio.com, exato, né? você não vai bater na porta ali em Interlagos e... Tem que botar no Google. Exato. Busca lá que você encontra. Mas assim, é aquele negócio, uma pessoa vai apresentando para outra, vai levando isso, você acaba né, e automobilismo tem muita gente, muita empresa, tem muito dono de marca, tem muita dessas coisas que aí, né, negócio gera negócio, né? Então hoje dessas marcas, na verdade, essas marcas aqui, muito, né, tem do Júlio, o que a que me apoia, né, que eu tenho apoio hoje é a Militech, né, que já é o segundo ano que a gente tá com eles. E aí as ações é isso, né? A gente tem aqui visitação de box, eles trazem aí toda a parte de material, boné, chaveiro, tudo. E aí a gente vai lá, tira foto com todo mundo, distribui boné, participa, né? Leva os clientes escolhidos ali para fazer uma volta rápida. Então, assim, a felicidade que você vê as pessoas saindo ali, de ter participado, de ter a oportunidade de estar ali num box ali, traz resultado, né? Tem esse retorno ali que no final compensa, né? Então, é mais acreditar, né? Que as pessoas acreditem mais, assim, que o patrocínio dá o retorno que a gente vai atrás, mas continuamos atrás, assim, e espaço, sobrando espacinho assim, ó, a gente vai colocando até... Porque eu falo assim, o seu sonho você quer chegar na Fórmula 1, já ouvi? Não, tipo, eu não tenho idade para isso, e assim, o meu sonho no automobilismo era, não precisava nem ganhar dinheiro, mas conseguir só zerar, sabe? Sair, pagar a conta, não pagar a conta, grana. exato, não precisar colocar grana, se eu fazer isso, esse é o meu objetivo, sabe? Porque continuo ali com o meu trabalho, mas eu venho aqui, faço o que eu amo aqui, sem ter essa necessidade, para mim é o melhor dos mundos. Então, seguimos na luta. E tu já conseguiu captar cliente dentro do meio? Ou seja, já teve alguém ali que você enxergou como potencial cliente e levou para a empresa que você trabalha? Cara, isso aí, assim, como eu já muita gente por estar, né, por ser do Google, muita gente vem e pergunta sobre, né? Então, e vem assim, desde o interesse em investir no Google até a minha internet caiu, me ajuda. E que não é por estar lá que eu até sei resolver essas coisas, mas é isso, assim, acaba... cara, me dá um contato lá dentro, alguém que possa me ajudar, alguém que possa trazer o caminho, e aí a gente vai indo atrás, né? Às vezes tem muita questão de YouTube, tem muita questão de me ajudar, assim, isso, assim, eu tô começando agora, não sei, acabo indicando alguma agência que possa ajudar, então é isso, essa questão do network essa aqui, troca, né? que aqui ajuda bastante, né? Beleza, Alex, vamos falar um pouco de futuro agora, né? Minha produtora mandou perguntar para você qual o seu objetivo esportivo para 25, 26. Essa eu sei responder. Ele quer ganhar a NASCAR Brasil. É lógico, né? Sempre. Essa eu vou responder por você. Não, lógico, eu acho que ganhar a NASCAR Brasil é óbvio que é o objetivo. Esse ano, né, a partir do campeonato geral, a gente já não tem mais chances, mas como a gente está nessa parte do Special Edition, que são essas 3 últimas etapas, e a gente está em segundo, estamos na briga, então a gente queremos levar esse campeonato. Como objetivo é conseguir estar aqui ano que vem, né? Os carros são novos, vai aumentar o patamar, aumentar crescer, o orçamento, né? E é mais desafio. Exato, aí a gente vai atrás. Como objetivo é isso, assim, eu não tenho... Às vezes eu quero experimentar diferentes categorias em diferentes circuitos que eu nunca andei, né? Então, ter uma chance de correr em alguma corrida fora, né, com pistas que eu nunca... Spa, Algarve, Laguna Seca, Suzuka, sabe? Essas Daytona. Então, andar fora, experimentar diferentes categorias, de conseguir andar em coisas de carros que eu nunca andei. Então, meus objetivos são esses, assim, de conseguir correr de alguma maneira que eu consiga arcar, conseguir, mas sem também fazer nenhuma loucura, né, que eu já faço loucura, 7 anos, eu tentar fazer alguma coisa aqui, e sim, mas óbvio que, né, o sonho de qualquer piloto, o objetivo de qualquer piloto é o título, é a vitória, pódio, então vamos Legal. Atrás. E, Alex, qual uma pista que você almeja, assim, ganhar um dia do seu jeito, da sua maneira?
né? Qual é a pista aí, o sonho ali, que é esse aqui que eu quero fazer? Ah, cara, assim, de pistas aqui, eu já consegui ganhar em Interlagos, já consegui ganhar aqui no Vila Titá, já consegui ganhar em Goiânia, já consegui ganhar em Cascavel. Então, as pistas aqui no Brasil, eu tenho muita vontade de correr, né, em pistas que eu nunca andei, né? Agora vai lançar em Cuiabá, vai lançar em Chapecó, Brasília. Então, eu quero andar nessas pistas que eu nunca andei, assim. E ganhar, eu falei, né? Eu tenho muita vontade de andar em Spa, lá, né? Spa aqui na Bélgica. Eu andei em Spa já. Mas foi de pé, foi. Eu também. Eu já estive lá, mas ainda não tive a oportunidade de andar num carro lá. E andei Le Mans também, mas também... Então, mas aí é ganhar em circuitos históricos, né? Isso. E aí eu acho que essa é a grande voltar, independente de onde tá. Tem, né, o pessoal, até uns pilotos foram correr agora de Fan Cup, que são Fuscas modificados, andando em Spa, corrida de 25 horas. Putz, deve ser muito legal, né? Então, ganhar, pra mim, ganhar nessas diferentes circuitos aí que são conhecidos no mundo todo. Beleza, pessoal, para finalizar, vamos fazer um bate-bola final aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde de uma maneira simplificada aí, né? Então, um bate-bola aí. Alex Sage, conte pra gente aí uma vitória de cabeça. Vitória de cabeça, a última corrida que a gente teve aqui no Vila Titá, que não foi nem da NASCAR, na verdade, foi um Endurance da HB20, que era uma corrida de 3 horas, e a gente não era visto como... Você, Junqueira, eu, Junqueira e o PP, a gente não era visto como favorito. Trio parada dura. Aí a gente acabou encaixando ali uma estratégia, um pouco de sorte e tal, e no final a gente acabou ganhando, era um prêmio, já eram 100 mil reais de prêmio, mais um carro, então a gente acabou ganhando, ninguém esperava isso, então essa vitória ficou muito marcante esse ano, foi muito divertido. Um setup de confiança para relargar. Para relargar? Como assim? Tipo... Para relargar, para voltar, sei lá, saiu no treino ali, vai ter que recomeçar lá o que? É libra, calibragem do pneu, a altura do carro, baixa, estabilizadora. Eu costumo usar, né, o que me ajuda muito é a questão da barra, né? Então é sempre ajustar a barra, lembrar do push, né? Que a gente tem o push ali que... Tu acredita, cara, que na última corrida eu esqueci que tinha o push? Eu tenho certeza, um monte, e não é especial, assim, muita gente esquece que tem, então... Na hora ali na adrenalina, tá esquece que tem um botãozinho mágico. Saber usar, é justamente isso, assim, na adrenalina você começa a esquecer. Quantos push a gente tem? Por corrida. Caramba, e não pode usar na largada? Não, nem na largada, nem na relargada, mas... E às vezes você usar num lugar que ninguém tá esperando. O Vila Titá tem 2 retas, todo mundo acaba usando uma reta, às vezes pode usar numa outra e surpreender. Mas essa questão da barra me ajuda muito, assim, de você sentir o carro mais traseiro, você endurece ali um pouco, para que o carro fique mais firme. Então essa parte de barra me ajuda bastante. Então, gente, pra vocês entenderem essa brincadeira da barra, dentro do carro, né? Os carros de Fórmula 1 lá tem os botões, o piloto aperta ali, ele faz tudo automaticamente. O nosso é manual, tem que apertar lá e puxar. Então você tem que, às vezes, ali tá pilotando a 200 por hora, reduzindo, fazendo curva, e meu amigo aqui ainda consegue pegar lá e mexer, ir pra cima, pra baixo, deixar o carro mais mole, mais duro, tanto na dianteira quanto na traseira. Então ali são segundos preciosos, né? Sim, é o que ele faz aí fazer toda a diferença, né? Exato. Alex, um piloto para ficar de olho. Um piloto para ficar de olho? Jovem ou já... Calma. Cara, assim, um piloto que eu dividi o carro, né? Eu acho que você me fala muito do Gabriel, né? Gabriel Casagrande, que ele é um piloto relativamente novo, ele tem 29 anos. E assim, eu tenho visto assim, a gente andou, eu via como ele era, sabe, rápido de começo. Aí ele foi andar agora na NASCAR lá fora, ganhou a corrida. Então é um cara que ele tá almejando ali chegar na NASCAR, e eu acho que é um cara que vai conseguir chegar ali em alguma das categorias. Ele vai chegar porque é um cara rápido, é um cara pra ficar de olho nisso, né? Beleza, e Alex, uma frase assim que te guia, que é a tua referência, assim, que você podia falar pra gente. Eu acho que tem 2 que eu gosto, que assim, é aquele negócio de nunca desista, né? Que é um negócio que veio lá da Fórmula Inter, assim, ele tem muito esse negócio assim de você... Porque lá vinha muitos pilotos que nunca tinham começado do kart e assim, você nunca desistir mesmo. E é aquele negócio do não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, que eu acho muito legal. Caramba, assim. Que legal. Eu acho muito legal que, assim, às vezes você tem um potencial, às vezes você tem um negócio que, tipo, você acha, né, você acaba se sabotando, achando que você não consegue, você vai, vem aqui, faz um teste e faz a pole lá na Inter, né? Então, acho que é um negócio, assim, você só vai saber se você fizer, né? Se você não souber...
Se você não fizer, o não você já tem ali, você já sabe que vai dar errado, mas se você não testar, você não vai saber nunca. Então, Beleza. Alex, muito obrigado pelo teu tempo. A gente está aqui há poucos minutos da corrida. Exato. Então agora vamos sair correndo e entrar no carro e fazer o nosso melhor. Né? Você vai lá pra frente com a sua galera, eu vou estar ali do meio para trás com a minha. Mas quem sabe a gente se encontra ali no meio, porque a NASCAR é sempre uma surpresa, né? Vem na referência que E o Tubarão, ele normalmente vem de trás ali. Então cuida lá que o Tubarão tá solto no aquário do Velocitar. Fechado. Muito obrigado pela tua presença, tudo de bom. Pessoal do Padrinho, mais conteúdo aí maravilhoso para vocês. Então, falar sobre, né, toda essa história do Alex e todos esses insights que foram trazidos aqui, vai ser muito bom. Então, vamos lá, vamos dar audiência. Alex Sage, muito obrigado aí. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade e bora pra pista acelerar aqui. Vamos lá, faz cara.